Então, catequizandos, hoje eu vou falar do encontro 21. Jesus nos ensina o caminho da felicidade. E esse encontro, eu falarei de uma catequese muito importante, feita pelo próprio Jesus. E a história que vou contar está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. E é o comecinho do que nós chamamos de Sermão na Montanha. Jesus estava caminhando junto dos discípulos e uma multidão de gente. Então Jesus subiu em um local mais alto, para que todos conseguissem ver e ouvir o que ele ia falar. Ele começou então ensinando 8 regras, as regras para que possamos ser felizes, para que conseguíssemos ser felizes. Vamos então agora ler o que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 10, ok? Deem pausa no vídeo para vocês pegar a Bíblia de vocês e acompanhar a leitura junto com a tia. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês perceberam que Jesus repete várias vezes a palavra bem-aventurados? Bem-aventurados? Esta palavra significa felizes. Esta é a vontade de Jesus para todos nós, que sejamos felizes. Ele quer nos fazer felizes. Então ele disse: Felizes são os pobres de coração, porque deles será os céus. Quando Jesus diz pobre de coração, ele não está falando de dinheiro, e sim de simplicidade, humildade, de coração sincero. Jesus quer que sejamos todos iguais, sem o querer ser mais do que o outro. Então, para começar, devemos usar sempre 3 palavrinhas mágicas, que são com licença, obrigado e desculpa. Pedir desculpa é mais difícil, é muito difícil pedir desculpa, não é? Porque nós ficamos com vergonha, porque nós sabemos que erramos, então fica difícil pedir desculpa. Mas quando você pede desculpa, você fica pobre e pequeno para as pessoas do mundo, mas para Deus você fica grande e poderoso quando sabe pedir desculpa. Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando amamos alguém e vemos essa pessoa sofrer, nós choramos de ver, não é? Uma pessoa querida sofrendo. Ou mesmo quando é uma pessoa, assim, alguém desconhecido, e vemos o sofrimento dessa pessoa, a gente fica triste e até chora, não é? Quando pecamos também e nos arrependemos deste pecado, nós choramos por dentro. E quando tem o choro de arrependimento, Deus sempre perdoa e consola. Felizes os mansos,
porque possuirão a terra. Ser manso é ser meigo, dócil, gentil, é não caçar confusão, sem violência. Mas que terra é essa que Jesus está falando? Possuirão a terra. Que terra é essa? Essa terra é o céu, porque antigamente o povo de Deus chamava o céu de terra prometida. Então, quem consegue ser manso ganhará o céu. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não podemos confundir sede de justiça com vingança. Quando sofremos alguma injustiça, ficamos tristes. Mas Deus sabe de todas as coisas, então Ele nos consola. Felizes os que perdoam, porque alcançarão perdão. Como dizemos no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós sabemos, então, que devemos perdoar sempre, mesmo que às vezes seja muito difícil. É por isso que devemos pedir ajuda a Deus para conseguir perdoar sempre. Felizes os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. Misericórdia são aqueles que ajudam ao próximo. Lembram da semana passada que falei das obras de misericórdia? Dar comida a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? Tem todas aquelas obras. Então, ter misericórdia é ter piedade das pessoas, ok? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro é alguém que sempre coloca Deus em tudo que vai fazer e leva uma vida simples, sempre ao lado de Jesus. Mas ninguém nasce assim, nós temos que aprender a saber o que é mal no nosso coração, então retirar esse mal. Somente assim vamos conseguir enxergar Deus em cada momento da nossa vida. Felizes os que buscam a paz, porque se chamarão filhos de Deus. A paz de Cristo é ir em sua direção. Então, às vezes, o Senhor mexe um pouco com a nossa vida, que às vezes até parece uma bagunça, não é? Mas Ele faz isso para que a gente cresça, aprenda muito e vá para o caminho certo, que é o caminho dos filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos, porque o reino de Deus lhes pertence. Tudo que foi falado antes, se for feito com alegria, pois é, meus queridos, se estamos na catequese, por exemplo, aprendemos as coisas de Deus, não é? Muita coisa fica diferente. Passamos a agir diferente. Por exemplo, a gente não faz mais brincadeira que machucam as pessoas. Respeita o próximo, né? E muitas vezes as pessoas que não seguem a Deus, que estão de fora, vão implicar com a gente, vão tentar fazer a gente errar, vão nos achar diferentes, simplesmente porque nós somos felizes ao lado de Deus. Mas nós devemos ficar quietinhos no nosso cantinho, não ligar para essas pessoas e seguir a vida felizes. Continuar o nosso caminho com Deus. Cumprindo essas pequenas regras, Jesus fica feliz demais com a gente. Então, nosso lugar vai estar guardadinho ao lado dele. Entenderam, então, o que Jesus nos ensina com esse sermão? A felicidade que Jesus fala na Bíblia dura para sempre. Não é uma felicidade passageira. Foi para isso que Ele nos criou, para que possamos participar da sua felicidade. Isto é sermos santos, sermos felizes do jeito de Deus. Este é o caminho.